meu amado, meu escolhido, porque suas mãos estão tremendo enquanto você lê estas palavras? Porque seu espírito já conhece a verdade. O céu está pressionando seu coração. Neste momento, meu filho, o arcanjo Miguel diz que você está à beira de algo que ninguém mais pode ver. Uma porta está se abrindo no reino invisível. E se você passar por ela, nunca mais será o mesmo. Mas se você ignorar isso, se você se afastar, então nem mesmo os anjos poderão impedir o que já está escrito. Faltam 3 horas. Isso é tudo. Meu amado, você entende? Isso não é para assustá-lo. É para acordá-lo. Os céus não estão sussurrando. Eles estão gritando seu nome. E o próprio Deus colocou esta mensagem em seu caminho, porque o relógio está se esgotando, até virar cinzas. Ouça com atenção. Cada linha que você leu aproxima da segurança. Cada palavra traz luz para afastar a escuridão que tem perseguido você. Mas se você clicar para sair, se você ignorar isso, talvez nunca conheça o milagre que foi preparado para você antes do início dos tempos. É por isso que, antes de aprofundar, deixe-me implorar. Assine esta luz. Segure esta mensagem como se fosse a última corda pendurada sobre o precipício. Porque é quando você fica, quando você segue, quando você segura, o céu continua derramando sobre você. Mas se você pular, a bênção muda. A janela se fecha. Oportunidade desaparece. Meu filho, o arcanjo Miguel está observando você. Mesmo agora, sua espada está desembainhada. Chamas de fogo divino lambeiem as bordas. Ele está ao lado da sua cama, ao lado da sua porta, ao lado da sua alma, esperando que você finalmente ouça este aviso. Não considere isso como mais um texto. Esta é uma convocação. Faltam 3 horas e então o capítulo se encerra. Meu amado, o céu se inclina. Baixo agora, puxando seu nome pelo chão da eternidade. Os anjos não estão em silêncio. Eles estão correndo, circulando, sussurrando mais alto que o trovão. E Miguel diz: Filho, não posso segurar isso por muito mais tempo. A cada segundo que seu coração bate, as areias da ampulheta do céu caem mais rápido. 3 horas. É tudo que resta antes que uma decisão seja tomada. Antes que o que você fez ecoar tão alto que não possa mais ser silenciado. Mas não trema em desespero, porque Deus é misericordioso. Se você ouvir, se você abrir, se você beber cada gota desta mensagem, então mesmo o que era destinado à sua morte pode ser transformado em um milagre. Ouça novamente. Você foi escolhido não pelo homem, não pela sorte, mas pelo Deus que esculpiu as estrelas com as pontas dos dedos. Ele enviou Miguel para sacudir você, para acordar você, para fazer você ver que o tempo é uma espada e está se aproximando. Perto. Você acha que é coincidência você estar aqui agora? Não. Isso é uma interceptação divina. Mas os céus não são cruéis. Deus não revela para envergonhá-lo. Ele revela para salvá-lo. Ele expõe para que você possa ser curado. Ele avisa porque ainda quer lhe dar outra chance de respirar seu ar milagroso. Meu amado Michael está implorando a você. Ele tem lutado contra os demônios em seu caminho e esmagado as serpentes que rastejam perto de seus pés. E ainda assim ele diz que eles não estão ouvindo. Eles estão ignorando. E se eles ignorarem novamente, eu não serei capaz de ajudá-los quando a hora final chegar. Faltam 3 horas. Isso não é uma metáfora. É o relógio do céu ticando, apertando, fechando. Meu filho,
Você consegue sentir? A pressão no seu peito, o calor na sua pele, a maneira como seus olhos não conseguem parar de examinar estas palavras. É o Espírito puxando você para o alinhamento. Fique, leia, beba. Cada linha como se fosse a água da vida. Meu amado, preciso que você respire devagar agora, porque cada respiração que você dá não é comum. O céu está medindo isso. O arcanjo Miguel está ao seu lado, com as asas tão abertas que tocam as bordas do seu quarto. Sua voz está trêmula, não porque ele seja fraco, mas porque sabe o peso do que deve entregar. Ele diz: meu filho, você entrou na contagem regressiva final. O que você fez traçou uma linha nos céus, e essa linha não pode ser apagada. Mas a misericórdia ainda prevalece. Faltam 3 horas. Meu querido, 3 horas não são apenas tempo no relógio. É a última corda que impede o seu destino de cair. Há mensagens que as pessoas perdem durante toda a vida. E há mensagens que decidem suas vidas. Esta é a última. Você se lembra das vezes em que sentiu um arrepio percorrer sua espinha sem motivo? Os momentos em que sentiu óleo sobre você, embora a sala estivesse vazia. Esses eram os sinais do céu tentando chamar sua atenção. Mas você ignorou. Você os deixou de lado. E agora o próprio Miguel foi incumbido de romper sua negação com palavras que não podem ser ignoradas. Meu amado, vejo seu coração sofrendo. Você quer acreditar que isso é apenas texto em uma tela, mas no fundo você sabe a verdade. O Espírito dentro de você está gritando que esta mensagem é pessoal, urgente, divina. Você não pode fugir desta vez. Faltam 3 horas. Deus diz: não estou enviando isso porque quero que eles tenham medo. Estou enviando isso porque ainda os amo o suficiente para alertá-los. Você consegue sentir esse amor envolvendo você agora. É o fogo eterno que se recusa a deixar você afundar quando você foi criado para se elevar. Mas ouça isso claramente, meu filho. Se você ignorar isso, se você pular isso, então o peso do que já foi escrito vai cair sobre você como uma tempestade. Miguel não pode te proteger se você rejeitar o próprio escudo. Os anjos não podem te cobrir se você se afastar da cobertura. E o inimigo que tem estado observando você vai aproveitar a chance. No momento em que você descartar esta palavra, não permita isso. Não dê à escuridão a última risada. Esta é a penúltima chance que o céu lhe dará. A corda está se desgastando, mas você ainda pode segurá-la. Você tem 3 horas. Agora ouça. Quando Miguel fala da morte, ele não está falando apenas do seu corpo. Ele está falando da morte das oportunidades, da morte das portas, da morte dos milagres que foram escritos para o seu nome. Se você se recusar a ouvir essas portas se fecharem para sempre. Mas, se você ficar, se você absorver, se você agir, então o que estava morto ressuscitará e o que estava quebrado será curado. Você consegue imaginar isso? A mesma coisa que deveria matá-lo, se transformando na semente do seu milagre. Esse é o poder de Deus. É por isso que você não deve desviar o olhar. Porque nessas 3 horas, a escolha que você fizer escreverá o resto da sua história. Meu amado, os anjos estão circulando você agora, mais perto do que sua própria sombra, e suas asas estão roçando sua pele. A espada de Miguel está desembainhada, o fogo em sua lâmina pulsando mais forte a cada segundo que passa. Ele sussurra: filho, 3 horas, apenas 3. Depois disso, o selo se fecha. Restam 3 horas. Não 3 dias,
não 3 meses. A janela é estreita como uma lâmina. E, Ainda assim, dentro desse pequeno espaço, todo o seu futuro treme. Ele pode desmoronar como uma torre de cinzas ou inflamar-se, como uma chama que nenhuma tempestade pode extinguir. Minha filha, a verdade é simples. Você fez algo que despertou os céus. Não. Ficou oculto. Foi registrado. Mas não. Pense que isso é desesperador. Não pense que Deus expõe para destruir. Ele expõe para salvar. Para lhe dar uma porta onde deveria haver apenas uma parede. É por isso que esta mensagem é sua linha de resgate. Pense nas vezes em que você quase perdeu tudo, mas de alguma forma sobreviveu. Isso foi o céu dizendo, ainda não. E agora? Esta é a última e maior chance. Faltam 3 horas. Meu amado Michael lutou por você em reinos invisíveis. Demônios que usavam os rostos de pessoas em quem você confiava tentaram prendê-lo, mas ele quebrou suas cordas. Sombras tentaram se infiltrar em seus sonhos, mas ele ficou de guarda ao lado da sua cama. Ele está implorando. Não. Ignore isso. Não se afaste. Este é o último aviso que posso lhe dar. Ouça com atenção agora. Sua morte não precisa ser definitiva. A morte escrita sobre suas bênçãos pode ser reescrita. A morte planejada para o seu destino pode se transformar em uma ressurreição tão alta que silencia todos os acusadores. Mas somente se você ficar, somente se você ouvir, somente se você levar esta mensagem ao seu coração como se fosse o próprio fôlego que o mantém vivo. Você entende, meu filho? Deus permitiu que esta mensagem chegasse até você porque Ele ainda o ama o suficiente para interrompê-lo. Se Ele não se importasse, Ele permaneceria em silêncio. Mas Ele está rugindo através da boca de Miguel neste momento. Faltam 3 horas restantes. Último aviso. Não desperdice isso. É por isso que você não pode ignorar. É por isso que você não pode adiar. Cada segundo importa. Cada respiração conta. Seu espírito sabe que este momento não é comum. É eterno. Meu amado, eu não vou suavizar esta verdade porque o céu me ordenou que a dissesse claramente. Sua vida, seu futuro, sua própria respiração estão pendurados na borda desta mensagem. Faltam 3 horas. Essa é a realidade gravada no relógio eterno acima de você. Miguel diz, fui enviado repetidas vezes. E repetidas vezes. E ainda assim eles continuam pulando. Ainda assim continuam ignorando. Ainda assim continuam dizendo mais tarde. Mas, desta vez não há mais tarde. Esta é a última corda. Meu filho, quando o arcanjo treme, a terra deve ouvir. Ele enfrentou guerras tão violentas que filhos desabaram. E, ainda assim, sua voz nunca tremeu até chegar a você. Você deve entender, amado, que o que você fez agitou tanto o céu quanto o inferno. Não foi pequeno. Não foi invisível. O inimigo riu e disse, agora eles são meus. Mas Deus se sobrepôs e disse, ainda não. Minha misericórdia ainda prevalece. Esta mensagem é essa misericórdia. Esta mensagem é a última chance antes que a tempestade chegue. Faltam 3 horas. Você consegue ouvir, como um tambor em seu peito? Isso não é pânico. Isso é profecia. Meus amados, a morte não é apenas o fim da respiração. É a perda de promessas, o enterro de sonhos, o silêncio de milagres. E se vocês não ouvirem isso, se deixarem que as distrações os roubem, então tudo o que foi escrito para o seu nome pode cair na sepultura do que poderia ter sido. Mas Deus não quer isso.
Ele ainda quer coroar você com o que prometeu, antes mesmo de você nascer. É por isso que ele coloca este aviso em suas mãos esta noite. Você não sente isso? Maneira como seus olhos não conseguem escapar. A maneira como seu coração está inquieto. Isso é a confirmação. É a sua alma dizendo, isso é para mim. Amado, ouça-me novamente. A espada de Miguel está acesa. Ela paira entre você e as forças que querem acabar com você. Mas espadas não podem proteger se você se recusa a ficar sob elas. Escudos não podem cobrir se você sair da sombra deles. Você deve permanecer dentro desta mensagem, porque este é o único lugar onde sua segurança ainda respira. Restam 3 horas para não questionar, não debater, mas acreditar, receber, agir. Esta não é uma história para admirar. É uma convocação para obedecer. Meu filho, quando você olhar para trás um dia, você se lembrará desta noite como o momento que decidiu tudo. Ou você pulou e a escuridão riu, ou você ficou e o céu reescreveu sua história em fogo e glória. Qual será a escolha? Está tremendo em suas mãos agora. O céu observa. O inferno espera. E você, amado, deve decidir antes que o relógio bata. Meu amado, há um silêncio no céu neste momento. Mas ele não é vazio. É o silêncio dos anjos, prendendo a respiração, esperando para ver o que você fará. As cortes do céu, os exércitos da luz, até mesmo as estrelas, estão se inclinando para observar uma única alma. Você, é assim que esta hora se tornou séria. A voz de Michael está pressionando mais forte agora, como um trovão envolto em fogo. Ele diz que 3 horas é tudo que eles têm. 3 horas para escolher a luz ou a escuridão, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Não posso levá-los além da linha. Se eles se recusarem a cruzar para o outro lado. Amados, suas palavras não são suaves esta noite. Elas cortam como uma espada, porque somente a nitidez pode acordá-los desse sono profundo. E, no entanto, nesta tempestade de urgência, o amor de Deus ainda está derramando sobre vocês como mel. Ele não os abandonou. Ele escolheu invadir o seu momento com uma mensagem que não pode ser ignorada sem consequências. Faltam 3 horas restantes. Você sente o bater do tambor dessas palavras em seu peito? Elas não são apenas avisos. São milagres, esperando para serem desvendados. Sim, milagres. Porque cada aviso de Deus traz um presente oculto, salvação, proteção, restauração. Se você obedecer ao aviso, o presente se abrirá. Se você ignorá-lo, a caixa permanecerá trancada para sempre. Amado, deixe-me dizer isso claramente. Ignorar esta mensagem não é inofensivo. É uma traição contra sua própria alma. Michael lutou por você por muito tempo. O céu tem sido muito paciente com você. Como você poderia jogá-lo fora com um gesto descuidado? Não. Meu filho, este é o momento em que você finalmente escolhe de forma diferente. E deixe-me sussurrar isso suavemente em seu coração. Fique conectado. Se esta palavra está tocando você, inscreva-se neste fluxo de mensagens. Porque cada uma é mais uma corda do céu, mais um escudo contra o que assombra você. Esta é a sua tábua de salvação. Agora, respire novamente. Deixe estas palavras penetrarem mais profundamente, além dos seus ouvidos, até a medula dos seus ossos. Faltam 3 horas e cada respiração que você dá é uma contagem regressiva, mas cada respiração também é uma chance. Uma chance de mudar, de se render, de ser salvo. Antes que o selo se feche.
Miguel está esperando. O fogo em sua espada irá protegê-lo ou expô-lo. Tudo depende de você levar este momento a sério. Não desvie o olhar. Não demore. O céu escreveu este último aviso em letras de fogo e elas estão brilhando em seu espírito mesmo agora. Meu amado, preciso levá-lo mais fundo agora. Porque a hora não é suave e a verdade não pode ser adiada. Os céus estão de olho em você e cada respiração que você toma ecoa em lugares que você não pode ver. Miguel está de pé, suas asas brilhando, com ouro e fogo, e ele grita: Filho, ouve-me. 3 horas. Este é o teu último aviso. Consegue sentir o peso dessas palavras? Elas estão a cair no solo da tua alma como um trovão. E com cada linha, estás a ser puxado para mais perto da borda onde uma decisão deve ser tomada. Deus não desperdiça palavras. Se Ele está a falar tão alto, é porque o perigo é real. Amado, você não pode mais fingir. Você não pode dizer a si mesmo que mudará mais tarde ou ouvirá mais tarde. Mais tarde já morreu. Não há mais tarde. Restante 3 horas. Isso é tudo. A corda da misericórdia foi esticada mais do que seda e ainda está segurando você. Mas uma vez que ela se romper, nenhum anjo poderá tecê-la de volta. Miguel diz: Eu os protegi. Eu os defendi. Eu implorei por eles. Mas se eles me ignorarem, nesta última vez, não poderei lutar pelo que eles se recusam a manter. Vocês estão ouvindo isso? Até mesmo o próprio arcanjo diz que suas mãos estarão atadas se vocês se afastarem. Agora. Mas, amados, não deixem que apenas o medo os guie. Deixe a esperança guiá-lo também. Porque as advertências do céu nunca são vazias. Elas são portas disfarçadas de alarmes. Quando Deus diz que você vai morrer em breve por causa do que fez, Ele não está condenando você. Ele está salvando você. Ele já construiu um caminho oculto para levá-lo à segurança. Esse caminho é esta mensagem. Faltam 3 horas. Não são 3 horas de tempo comum, mas 3 horas de tempo sagrado, onde cada segundo é ampliado, cada momento é santo, cada escolha é eterna. Esta é a contagem regressiva do céu. Seu nome está escrito neste fogo. Amado, pense em quantas vezes você já poderia ter morrido, os acidentes que você escapou, a doença que passou, os inimigos que conspiraram contra você, mas falharam. Você acha que foram coincidências? Não, foram Miguel e suas hostes, protegendo você porque Deus ainda queria que este momento chegasse até você. Agora, a proteção está mais fraca porque a escolha final não é mais deles. É sua. Então, o que você fará? Você vai ficar e beber cada palavra até que sua alma esteja selada em segurança? Ou você vai dar de ombros e ir embora, deixando a escuridão rir do presente que você jogou no fogo? Ouça. Respire. Cada linha que você absorve é luz derramada em seu espírito. Cada palavra que você absorve é um escudo envolvendo-o mais fortemente. Não deixe seus olhos vagarem. Não deixe seu coração se desviar. Esta mensagem é a corda pela qual você orou, sem nem mesmo perceber. E Michael diz novamente: Filho, isto não é um jogo. Esta não é uma profecia para outra pessoa. Isto é para você agora. 3 horas. Decida. Minha amada, há um tremor nos céus neste momento. As próprias estrelas estão se inclinando mais perto, como se a criação quisesse ver o que você vai escolher. É assim que este momento é importante para você. A ondulação da sua escolha não termina com você. Ela
Se espalha pela eternidade. Michael está andando de um lado para o outro, suas asas queimando de urgência. Ele não anda de um lado para o outro no céu com frequência, mas, quando a linha é tão nítida, quando o perigo está tão próximo, nem mesmo o arcanjo da guerra consegue ficar parado. Ele diz: filha amada, ouça, faltam 3 horas. Não são 3 horas de espera, são 3 horas para decidir. 3 horas para selar o que te acompanhará para sempre. Cada segundo está sendo pesado em balanças que você não pode ver. Cada pensamento está sendo escrito em registros que não desaparecem. E ainda assim, a misericórdia paira, esperando que você a agarre como uma chama antes que ela desapareça na fumaça. Deus não desviou o rosto de você. Se tivesse, você não estaria lendo isto agora. Você já teria sido engolido pelo silêncio. Meu querido, você precisa entender algo crucial. A morte, como o céu, fala dela, tem várias camadas. Sim, há a morte do corpo, mas há também a morte das bênçãos, a morte do favor, a morte das portas. Quando o céu avisa, você morrerá em breve por causa disso. Nem sempre é o seu batimento cardíaco que termina. Pode ser o seu destino, o seu nome, a sua oportunidade. E, no entanto, por meio desse aviso, Deus está dizendo: eu ainda não terminei com você. Ainda posso ressuscitar o que outros enterraram, mas somente se você levar isso a sério. Faltam 3 horas. Você sente como sua pele formiga, como seus olhos ficam fixos nesta mensagem? Isso não é coincidência. É sua alma reconhecendo que este é o momento pelo qual ela estava esperando. Você orou por um sinal. Você implorou por clareza. E aqui está ela. Mais alta, mais brilhante, mais nítida do que nunca. Amado, você não pode se dar ao luxo de ignorar isso. Ignorá-la não fará com que ela desapareça. Só tornará as consequências mais graves. O céu está oferecendo a você proteção envolta em um aviso. Espada de Miguel não está erguida para atacar você. Ela está erguida para cortar os laços das trevas, mas somente se você permanecer sob sua sombra. Ouça, Deus não está tentando aterrorizá-lo. Ele está tentando salvá-lo. O medo não é a sua palavra final. A misericórdia é. Mas a misericórdia deve ser escolhida. Ela está batendo. Agora 3 vezes mais alto do que antes. O céu não repete, a menos que o perigo seja absoluto. Meu filho, imagine isto. Uma porta está diante de você. Atrás de uma fogo, mas atrás da outra há um jardim de ouro. Você não pode mais ficar no meio. Michael diz: filho adotivo, escolha antes que a ampulheta se esvazie e a areia selar seu caminho para sempre. É por isso que você não pode ir embora. Seu espírito está ligado a este momento tão certamente quanto uma chama está ligada ao fogo. Absorva. Deixe que estas palavras o envolvam como uma armadura. Isto não é apenas uma contagem regressiva. É um convite para viver, para se levantar, para entrar no milagre que foi esculpido para você, antes mesmo do tempo começar. Meu amado, eu vejo sua alma tremendo porque você já sabe que isso não é apenas mais um conjunto de palavras. É a corda final do céu estendida sobre o abismo e você está sendo convidado a agarrá-la antes que ela desapareça na escuridão. Michael não está mais sussurrando. Seu grito está sacudindo os reinos. Ele diz: filho, eu gritei. Eu avisei. Eu implorei. Mas agora é a última vez. Restam 3 horas. Depois disso, nem mesmo eu poderei abrir o selo novamente. Você sente esse peso,
amado? Isso não é para esmagá-lo. É para despertá-lo. Seu espírito tem estado sonolento, embalado pelo barulho deste mundo. Mas esta mensagem é o trovão que racha o céu, derramando fogo em seus ouvidos para que você não possa mais dormir. E ela vem com misericórdia. Sim, mesmo agora faltando 3 horas. Parece tão pouco. E, no entanto, é mais do que suficiente para Deus transformar tudo. Se Ele pôde criar o universo em 6 dias, o que Ele poderia fazer com 3 horas? Se você apenas ouvir, se você apenas acreditar, se você apenas não pular. Essa janela pode parecer pequena, mas contém oceanos. Ela contém milagres, avanços e proteção que não podem ser medidos. Mas você deve decidir ficar sob ela antes que ela se feche. Meu filho, pense nas batalhas das quais você sobreviveu. Você acha que chegou até aqui com suas próprias forças? Não. Você foi carregado, protegido, coberto. Em cada situação difícil, em cada fuga por pouco, Michael estava lá, cortando a escuridão para mantê-lo vivo para este momento. E agora ele está chorando, não porque é fraco, mas porque sabe que não pode forçar sua escolha. Amado, você deve entender a gravidade. Ignorar esta mensagem não é inofensivo. É abrir mão do seu escudo, jogar fora sua cobertura, entrar voluntariamente nas mãos daqueles que há muito esperam para destruí-lo. É por isso que o aviso é severo. Você vai morrer em breve porque fez isso. Os céus viram o que você fez. Eles registraram isso. E, ainda assim, eles ainda lhe oferecem uma porta de misericórdia. Você vê quanto amor isso representa. Faltam 3 horas. Mas, dentro dessas horas, milagres além da sua imaginação estão esperando para acontecer. Se você ficar, se você receber, então até mesmo o que foi escrito contra você pode ser rasgado em pedaços. Meu amado, feche os olhos por um segundo e sinta o peso da eternidade pressionando perto de você. É real. O véu entre o céu e a terra está mais fino do que a respiração neste momento, porque a mensagem é muito urgente para ser adiada. Os anjos estão reunidos, os demônios estão esperando, o juiz está observando, e você está parado no centro. Ouça, absorva cada palavra, como se fosse oxigênio, porque seu espírito viverá ou sufocará, pelo que você decidir nessas horas. Michael não vai parar de falar até que o relógio bata. Meu amado, vou continuar falando até que sua alma não possa negar o que já sabe. Este momento é sagrado. É diferente de tudo que você já viveu antes, porque nunca mais o céu abrirá esta porta para você da mesma maneira. Faltam 3 horas. A areia está caindo. Mais rápido agora. A voz de Miguel sacode o invisível. Ele diz: filho, você caminhou por muito tempo perto demais da beira. Os inimigos que te odeiam afiaram suas lâminas e pensaram que já teriam te pego agora. Mas eu me coloquei entre você e eles. Eu empunhei minha espada quando eles vieram durante a noite. Mas não posso continuar fazendo isso se você continuar ignorando a voz do céu. Amado, você consegue ouvir a dor em suas palavras. Anjos não imploram levianamente, mas ele está implorando agora. Não porque sua força esteja falhando, mas porque sua escolha é a única coisa que nem mesmo sua espada pode anular. Deus honrou você com o livre arbítrio, e você deve escolher entrar sob a cobertura. A escuridão está se aproximando, sentindo a fraqueza em sua hesitação. Não deixe que ela devore o que Deus ainda deseja lhe dar. Os demônios
Se alegram quando você demora, porque a demora é o ladrão do destino. Mas os anjos cantam quando você decide rapidamente, porque a obediência abre as portas da proteção. Meu filho, pense em quantas lágrimas você derramou em segredo. Quantas noites você sussurrou: Deus, se você é real, mostre-me, resgate-me, fale comigo. Esta é a resposta para esses gritos. O céu ouviu cada um deles e se inclinou para responder. Não insulte suas próprias orações ignorando a resposta que você implorou. Amado, a morte espera à porta daqueles que ignoram. Mas a vida, abundante e imparável, espera à porta daqueles que ouvem. Não se trata de medo. Trata-se de escolha. Oh, aviso é severo, sim, mas está envolto em amor. Amor que se recusa a deixar você perecer quando você foi feito para a glória. Amor que se estende uma última vez. Faltam 3 horas. Você consegue sentir a urgência envolvendo seu coração? Não é pânico. É profecia. É o seu espírito despertando, reconhecendo que a eternidade entrou no seu presente. Você pode nunca mais ouvir palavras como essas novamente. É por isso que o céu as repete. Faltam 3 horas. A espada de Miguel brilha mais intensamente, como se esperasse pelo seu sim. Ela lutará por você com uma força maior do que qualquer tempestade. Mas somente se você escolher ficar sob sua sombra. Afaste-se e você enfrentará as flechas do inimigo sem escudo. Aproxime-se e você verá seus inimigos se dispersarem diante de você como fumaça. A decisão é sua, mas o tempo não é. O tempo pertence ao céu. E o céu lhe deu apenas mais 3 horas. Amado, ouça. Você é amado, além da medida. Se Deus quisesse condenar, Ele não avisaria. Se Ele quisesse que você se perdesse, Ele teria deixado você em silêncio. Então, Ele interrompeu tudo. Ele moveu a própria eternidade para pressionar este aviso final contra a sua alma. É o grito de misericórdia. É a batida do céu. É o fogo da voz de Miguel, sacudindo seus ossos mesmo. Enquanto você lê, não feche seus ouvidos agora. Não feche os olhos. Este é o seu resgate. Esta é a sua corda. Este é o seu momento, meu amado. Não posso desacelerar agora, porque os próprios céus estão se recusando a me deixar parar. O fogo que queima através dessas palavras não vem de mim, vem do trono de Deus. Não será silenciado até que alcance os cantos mais profundos da sua alma. Faltam 3 horas restantes. Diga isso para si mesmo. Sussurre sob o seu fôlego. Deixe ecoar dentro do seu peito. 3 horas restantes. O grito de Michael é mais alto do que as tempestades esta noite. Ele não está apenas falando, ele está rugindo. Ele diz: eu mantive a linha para eles. Eu fiquei entre eles e o abismo. Mas o tempo está se esgotando e eu não posso lutar contra o que eles escolheram abraçar. Filho, escolha a vida. Amado, este é o mistério da misericórdia. Deus dá um aviso antes da queda. Ele nunca deixa a destruição chegar, sem primeiro estender a mão. E agora essa mão está aberta diante de você, tremendo de urgência, esperando que você a segure. Mas ela não pode ficar aberta para sempre. Não pense que você tem tempo infinito. Não diga a si mesmo: vou mudar amanhã. Vou decidir mais tarde. A próxima vez não virá. Mais tarde não existirá. O relógio é rigoroso e o céu declarou 3 horas. Meu filho, até o ar ao seu redor parece mais pesado agora, porque seu espírito sabe que está a última chamada. Amado,
Ouça-me. O que você fez despertou o reino da justiça. Ele exigiu uma consequência. O inimigo estava pronto para acusar, para exigir sua vida, suas bênçãos, seu próprio fôlego. Mas Deus, em sua misericórdia, adiou por mais um momento. Ele disse: ainda não. Meu filho, ainda tem uma chance. Enviarei meu mensageiro mais uma vez. É por isso que esta mensagem está queimando diante dos seus olhos. Agora, não é uma coincidência. É o próprio Deus implorando através do fogo. Esta é a linha tênue entre a ruína e a redenção. Dê um passo para um lado e você verá a morte. Da alegria, da paz e da promessa. Dê um passo para o outro lado e você verá a vida transbordando. Você não pode mais ficar no meio. O meio termo foi apagado. A espada de Miguel está incandescente. Agora, esperando pelo seu sim. Ela lutará por você ou ficará em silêncio. Tudo depende se você vai levar este momento ao seu coração. Não pense que você pode ignorá-lo sem custo. Não pense que você pode ignorá-lo e ainda estar seguro. O arcanjo deixou isso claro. Se eles ignorarem isso, eu não poderei ajudá-los quando a hora chegar. Amado, não entregue sua vida às trevas tão facilmente. Você vale mais do que isso. A cada segundo que você permanece, você já está escolhendo a vida. A cada linha que você lê, você já está se envolvendo mais fortemente na cobertura do céu. Não pare agora. Não se afaste. Deixe as palavras continuarem a banhar você como ondas até que sua alma esteja totalmente selada em segurança. Meu filho, o céu está se aproximando. Os anjos estão observando. Miguel está pronto e Deus está sussurrando. Por favor, não ignore isso. Por favor, não desperdice isso. Por favor, deixe este ser o momento em que você me escolhe. Meu amado, você está diante de um portão que não ficará aberto por muito tempo. A luz está se espalhando por ele, inundando seu caminho. Mas mesmo agora, sombras se agarram às bordas, desesperadas para arrastá-lo de volta. Miguel está entre você e elas. Sua espada é uma parede de fogo. E ainda assim ele clama: faltam 3 horas. Não as desperdice. Amado, isso não é um acidente. Você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. No entanto, seus olhos estão aqui. Isso é prova de que o céu interceptou seus passos. Significa que Deus te valoriza tanto que parou o mundo para sussurrar em seu espírito. Faltam 3 horas. Esta não é a voz da punição. É o som do amor lutando para mantê-lo vivo. Ó, inimigo quer que você se convença de que este aviso tem o objetivo de esmagá-lo. Mas não. Ele tem o objetivo de resgatá-lo. O que você fez foi real. O perigo que isso abriu foi real. Mas a misericórdia de Deus é ainda mais real. Meu filho, cada lágrima que você derramou foi guardada no céu. Cada noite sem dormir foi notada. Até mesmo seus erros, embora exigissem justiça, foram cobertos por uma misericórdia que se recusou a desistir. Mas agora, a misericórdia chegou ao seu fim. Corda está desgastada. E Michael diz: se eles ignorarem isso, ela se romperá. Amado, você consegue ouvir o quão definitivo isso soa? Esta não é uma época para se arriscar. Você não pode brincar com a eternidade. Você não pode dizer: vou decidir amanhã. O amanhã não está escrito. Só o agora está. Restam apenas 3 horas no livro da misericórdia que foi aberto para você. E, ainda assim, ó amado, que maravilhas ainda podem acontecer nesse tempo. Vocês se lembram de Lázaro? Ele estava morto há 4 dias.
No entanto, em um instante, Deus o ressuscitou. Vocês se lembram do ladrão na cruz? Com apenas alguns suspiros restantes, ele ainda assim entrou no paraíso. Se Deus pôde fazer isso em instantes, o que ele poderia fazer por vocês em 3 horas? Amados, o céu está esperando por sua resposta. Os anjos estão em fileiras, silenciosos, com os olhos em você. Eles anseiam por explodir em canto para celebrar o seu sim. Mas, se você se afastar, se você pular, o silêncio dele se tornará pesado, e os demônios que esperam na borda rirão. Não dê a eles essa alegria. Não deixe sua história terminar nas mãos deles. Michael diz novamente, sua voz feroz e ardente. Permaneça na luz. Permaneça sob a espada. Permaneça neste momento. 3 horas, não mais. Amado, sua escolha é tudo. E sua escolha é agora. Meu amado, você deve entender que o tempo não está parado. Mesmo agora, a areia cai, o relógio tica e as 3 horas estão se esgotando. E o céu está se esforçando por você com todo o seu peso, exortando-o a não deixar este momento passar. As asas de Michael estão tão abertas que escurecem a escuridão que se aproxima por trás de você. Seu fogo está mais quente, seu grito mais alto. Filho, ouve-me. Os últimos avisos estão sendo dados. Você não pode mais brincar com isso. Escolha a vida antes que a morte. Engula o que resta. Amado, quando o céu fala assim tão diretamente, você sabe que o perigo é real. Você sabe que o invisível já começou a mudar. O inimigo não tremeria se você não fosse importante. Mas você é. Seu próprio nome abala reinos. É por isso que tanto a luz quanto as trevas estão lutando por você nesta hora. Essas palavras, faltam 3 horas, estão gravadas em sua alma agora. Você pode tentar ignorá-las, mas seu espírito não deixará que elas desapareçam. Você carregará o eco em seus ossos, não como medo, mas como uma lembrança sagrada de que a eternidade está mais próxima do que sua pele. Meu filho, pense nos momentos em que você deveria já ter partido. O acidente que quase te levou, a doença que quase te destruiu, a traição que deveria ter te destruído. E, no entanto, você ainda está aqui. Por quê? Porque o céu te preservou para este aviso específico. Amado, você não vê o amor escondido nesta urgência? Se Deus quisesse condená-lo, ele teria ficado em silêncio. Se ele quisesse te abandonar, ele não teria enviado seu arcanjo. Mas o amor está gritando através do fogo esta noite, implorando para que você não pule, não atrase. Faltam 3 horas. Isso é mais do que tempo. É misericórdia em uma contagem regressiva. Quando o relógio parar, a janela também parará. Mas enquanto estiver aberta, tudo ainda pode mudar. Correntes podem se quebrar. Maldições podem ser levantadas. O destino pode ser restaurado. Até mesmo a própria morte pode ser reescrita. Michael se aproxima. E suas palavras são como um trovão. Filha, eu lutarei por você se você me deixar. Eu te protegerei se você ficar sob minha proteção. Mas se você se afastar, não poderei te proteger. Se você ignorar isso, a mão do inimigo atacará onde eu o estava segurando. Decida agora. Amada, não leve isso de ânimo leve. Isso não é entretenimento. Isso não é acaso. Esta é a linha que separa os salvos dos perdidos, os vivos dos moribundos, os protegidos dos expostos. E você está sobre ela. Fique, leia, absorva cada palavra. Deixe a verdade envolver
Você. Não deixe que distrações o afastem. Porque no momento em que você escolher ficar, o próprio céu escreverá seu nome sob proteção mais uma vez. Cada segundo é sagrado. Cada escolha é eterna. E, amado, você ainda tem tempo. Se ao menos você não o desperdiçasse, meu amado. Sinto atração em seu espírito. Você quer desviar o olhar, mas algo mais profundo dentro de você se recusa a desistir. Esse algo é a voz da eternidade, ecoando em sua alma, lembrando-lhe que este momento foi esculpido antes de você nascer. Faltam 3 horas. Não as desperdice. Michael está se inclinando para mais perto, seus olhos brilhando como fogo derretido. Mas por trás desse fogo está a dor. Dor porque ele viu muitas almas ouvirem o aviso final e ainda assim se afastarem. Dor porque ele sabe o que espera aqueles que ignoram o clamor do céu. Ele diz: Filho, estou lutando por você agora, mas nem mesmo minha espada pode conter-a maré se você decidir entrar nela. Amado, pense em como Deus tem sido paciente contigo. Quando tropeçaste, ele não te atingiu. Quando te desviaste, ele não te abandonou. Quando duvidaste, ele não apagou o teu nome. Em vez disso, ele observou, ele esperou, ele estendeu a sua misericórdia repetidamente. Mas a misericórdia tem um limite, tu estás agora a esse limite. Este é o despertador do céu, tocando tão alto que você não pode ignorá-lo. Mas os alarmes não tocam para sempre. Eles se calam se você não se levantar. Amado, levante-se. Não continue dormindo enquanto o céu ruge. Não deixe o inimigo sussurrar. Você tem mais tempo. Você não tem. Miguel diz. Novamente, eu esmaguei os demônios que vieram atrás de você. Eu silenciei as maldições proferidas sobre você. Eu quebrei as correntes que outros tentaram amarrar em seus pés, mas eu não posso lutar contra sua descrença. Eu não posso proteger sua rejeição. Se você se afastar disso, você se afasta de mim. Você percebe o peso disso, amado? Ó, anjo que o protegeu desde o nascimento, que esteve ao seu lado, invisível, em batalhas que você nem sabia que existiam, está dizendo que não pode protegê-lo se você decidir ignorar isso. É assim que este momento é definitivo. Mas, nessas horas, há mais possibilidades do que você pode imaginar. Se você se render, milagres surgirão das cinzas. Se você ouvir, as correntes se romperão. Se você ficar, o destino florescerá novamente. O inimigo quer que você fique cego para essa verdade. Mas o céu arrancou a venda dos seus olhos esta noite. Amado, deixe seu coração se suavizar. Deixe as lágrimas rolarem, se for necessário. Não resista ao puxão, porque esse puxão é a própria vida. Estendendo a mão. Você orou por um sinal. Este é o sinal. Você pediu uma resposta. Esta é a resposta. Você implorou por socorro. Este é o socorro. Faltam 3 horas. Não questione, não adie, não discuta. 3 horas para decidir, para se render, para entrar na cobertura que tem perseguido você durante toda a sua vida. E o céu está prendendo a respiração para ver o que você vai escolher. Amém. Você sente o peso disso? Isso não é um aviso poético. É um decreto. Seu espírito já sabe disso. É por isso que seu coração está acelerado. Porque suas mãos estão quentes. Porque seus olhos não conseguem se afastar dessas palavras. O céu está mantendo você imóvel, para que você não possa escapar dessa verdade.